Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, podem tomar assentos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 16. Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 16. Quero aqui apresentar diante de Deus a minha gratidão por este momento de estar participando deste culto, apresentando a Deus culto, que a Ele seja a honra, o louvor, a glória e a majestade. Também louvar a Deus pela vida do nosso pastor setorial, pastor Frank. Deus abençoe, meu amigo. Também junto com a sua família e junto com os amigos de ministério e a toda a igreja. Palavra do Senhor que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 16. O jovem rico. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ponto. Amém. Irmãos e irmãs, aqui está uma daquelas passagens onde Jesus, ele bate no calcanhar. Você sabe que você tomou uma topada no calcanhar, você desmonta todo. Dói muito, topada no calcanhar. É quando você chega de salto alto, cheio de razão, cheio de vontade, cheio de argumentos, querendo ser elogiado por aquilo que você é, por aquilo que você faz, por aquilo que você representa, mas aí você chega diante de um homem que nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz. Então Cristo, ele sabe quem anda de salto alto e se pode continuar no salto alto, ou se ele vai dar uma no calcanhar. Aí desmonta mesmo. E Jesus, ele fez isso muitas vezes. Jesus tinha um senso de humor extraordinário. Jesus, ele era muito alegre, tá? bem descontraído. Jesus não era pesado. Se nós tivéssemos a oportunidade de andar com Jesus no passado, seria como agora. Você tem uma vida leve. Você anda com Jesus, você anda com leveza. Você não anda com pesadelo, tristeza, rancor, ódio, ressentimento. Quem anda com Jesus não tem nada disso. Você anda leve, você anda com esperança, você anda com tranquilidade. Jesus era assim também quando ele encarnou. A primeira aparição de Jesus é numa festa de casamento. E com o bom humor dele, ele fala para a mãe dele: Ô mulher, não é a minha hora, já quer que eu antecipe os milagres? Esse é o humor de Jesus. Jesus, ele chamava a atenção dizendo: Ô homens de pequena fé. Esse é o humor de Jesus. Ele era bem humorado, tá bem? Ele era feliz. Jesus, ele andou fazendo a obra de Deus com alguns episódios em que realmente extrapolaram, sabe? Tinha um pessoal que tirava Jesus do eixo. Mas, via de regra, Jesus tinha um bom humor. E aqui está uma dessas ocasiões em que chega um mancebo de qualidade. Essa passagem é tão importante que ela aparece aqui em Mateus, ela aparece em Marcos e ela aparece em Lucas. Os três evangelistas falaram deste episódio. Lucas diz que ele era um príncipe. Esse rapaz, ele era um príncipe. Ele era alguém que, sendo jovem, já estava bem de vida. Ou porque ele nasceu bem, ou porque ele recebeu uma herança, ele estava bem de vida. Estava na crista da onda, por assim dizer. O Evangelho de Marcos nos diz que ele era um homem. Quer dizer, ele é um jovem, mas ele é um homem. Ele ainda não chegou acima de 30 anos de idade. Porque na cultura judaica é assim: 13 anos o menino já não é mais menino, 13 anos já é homem. Então, o pai já toma posse do menino e fala: agora você vai andar comigo, que eu vou ensinar você a ser um homem de bem, um homem de respeito. Até os 13 anos ficava com a mãe. A partir dos 13 anos anda com o pai. Então, entre os 13 até os 30 anos de idade, o homem, ele era preparado para ser um bom judeu.
Isso aqui é um mancebo de qualidade. E ouvindo falar de Jesus, ele veio e começa com um elogio importante para Jesus, né? Chama Jesus de bom. Chamou Jesus só de bom. Você já chamou Jesus de bom? Bom Deus, bom mestre, bom Senhor, bom amigo. Achei um bom amigo. Já chamou Jesus de bom? E se você chegasse para Jesus e falasse, achei um bom amigo. Para. Bom é Deus. Esse é o humor de Jesus. Já a primeira, né? Cheguei para adorar, cheguei para orar, cheguei para apresentar o melhor de mim. Ele, não, para. Vamos começar de novo. Bom. Quer falar de bondade? Bom é Deus. Por que você me chama bom? Aí, quem não está acostumado a tomar um chega para lá, porque geralmente quem tem posses, quem tem riquezas, quem é endinheirado, não gosta muito de ouvir um chega para lá, né? Ele chegou elogiando, e era muito comum na cultura judaica. Jesus ele falou que os rabinos sentavam nas primeiras cadeiras porque eles gostavam daquilo, de serem louvados pelos homens, né? Então era muito comum chegar para um rabino e pedir a bênção para o rabino, pedir para o rabino tecer um monte de elogios para o rabino, e o rabino abençoava, né, com um shalom de Deus. Tá ótimo. Aí Jesus vai desmontando o rapaz. Por que me chamas bom? Só há um que é bom. Porque ele começou dizendo, bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna, ou conseguir a vida eterna. Você já perguntou isso para Jesus? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Para ter certeza de salvação. Para que quando a trombeta tocar, eu sou o primeiro da fila. Ser o primeiro da fila não é muita presunção. Não é presunção, não. É que quando você chegar lá depois da trombeta, os mortos já ressuscitaram e já está todo mundo no céu. Não vai dar para ser o primeiro da fila mesmo, tá bem? Não vai dar. Porque os mortos vão ressuscitar primeiro. Mas aí, o Senhor Jesus olha para ele, depois dessa resposta enfática, né? Por que me chamas bom? Há um só que é bom, que é Deus. Mas se queres entrar na vida, Jesus disse a ele, guarda os mandamentos, vão chover no molhado. O menino está desde os 5 anos de idade, frequentando a sinagoga, ficou dos 5 anos até os 13 anos de idade, se preparando para o bar mitzvah, para a passagem de criança para menino. Quer dizer que o menino já está bem escolado, ouvindo os mandamentos. Dos 5 aos 13 anos, eles tinham que memorizar as leis de Moisés. E dos 13 até os 30, os outros mandamentos. Aí o Cristo diz assim, guarda os mandamentos, ponto final, acabou a conversa. Conversa bem curta com Jesus. Aí o rapaz, ele estica a corda, ele diz, quais? Porque Deus tinha dado 10 mandamentos para Moisés. E esses 10 mandamentos, os rabinos, eles transformaram em 613. Ó, que multiplicação é essa? Você pega 10 e em cima de 10 você cria 613. Então todas as vezes que eles iam para a sinagoga, é para ouvir um dos 613 preceitos que tinham esticado o chiclete a partir dos 10. Dos 10 mandamentos, quantos que Jesus citou aqui? Porque os 10 mandamentos, eles estavam escritos em 2 tábuas. E na primeira tábua estava lá o primeiro e o segundo e o terceiro mandamento, que eram mandamentos do homem para com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, guarda o dia do sábado para o santificar, dia de culto. E outros 7 mandamentos eram direcionados para o relacionamento entre o homem e o homem. Então 3 para Deus e outros 7 para os homens. E o rapaz, ele pergunta, quais? Quais mandamentos? Será que são os 613 inventados pela tradição judaica? Porque se tem uma coisa que a gente é bom é de inventar mandamento, inventar regra, inventar norma. A gente é bom de esticar o chiclete, fazer alguma coisa além daquilo que está escrito. Quais mandamentos? Quais mandamentos? Aí o Cristo, ao invés de pegar os 3 primeiros, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, guarda o dia de sábado, né? Porque se Jesus falar sábado, os olhos dos fariseus iam brilhar, sabe? Ia ser uma apoteose. Falou no sábado, Jesus nunca falou do sábado, a não ser para corrigir o erro. Não, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus falava do sábado só para corrigir o erro. Aí o Cristo fala, os mandamentos muito simples, para aquele homem cumprir.
não matarás. Ó que fácil, né? Você vai passar a vida inteira sem nunca ter matado ninguém. Difícil. É só você passar a vida inteira sem nunca matar ninguém. Difícil. Não, vida simples. Vida que segue. Não matarás. Aí ele disse assim: não cometerás adultério. A vida inteira casado sem cometer adultério. Difícil. Não furtarás, o seu é seu, do outro é do outro. E não dirás falso testemunho. Jesus citou esses mandamentos, cabe na palma de uma mão. E o rapaz, ainda não satisfeito, você vê que é insistente o garoto, né? Insistente, não tão garoto assim, né? Senhor, isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Por que ele não está satisfeito com a religiosidade que ele tem? Porque ele não está satisfeito com a praxis dele? Porque ele não está satisfeito com a devoção que ele tem, a adoração que ele tem, o louvor que ele tem, as posses que ele tem? O que é que está incomodando o coração dele ao ponto de ele ir até o Senhor Jesus, tecer um elogio para Jesus, Jesus dar uma canhota nele? Não adiantou, deu outra canhota, não adiantou, deu outra canhota, não adiantou. O menino quer saber: o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eterna. O Evangelho de Marcos diz que, por essa insistência, Jesus o amou. Só o Evangelho de Marcos diz isso: Jesus o amou. Essa situação do crente perguntar para Jesus e Jesus não responder, e o crente perguntar e Jesus não responder, você perguntar e Jesus responder em enigmas. Esse dia eu estava conversando com meu filho e ele perguntando como que Deus responde. Eu falei: Deus responde por enigmas, Deus responde por sinais. Deus não te dá o bolo pronto, Ele te dá a receita, vai atrás dos ingredientes. Esse é o jeito de Deus ser, para estimular a sua obediência, a sua fé e a sua persistência também, e a sua perseverança. Deus é assim, naturalmente assim. E a Bíblia diz que Jesus o amou por essa persistência, do jeito que ele estava ali, porque ele queria que Jesus subisse o nível. E aí, meu irmão e minha irmã, preste bastante atenção: Jesus, ele trabalha por etapas. E Jesus, ele trabalha por níveis também. Ele vê quando foi que você aceitou, quando foi que você desceu nas águas, quando foi que você começou o seu primeiro passo no Evangelho, e agora ele vai medindo você para saber que estatura que você está. Ele quer saber qual que é o seu tamanho no Evangelho, qual que é a sua qualidade no Evangelho. A conversa veio sendo graduada, veio daqui do elogio, para aqui para os mandamentos, para a insistência, já está nesse nível. O menino chegou em ponto de nível. Está ótimo, pastor Jesaías, está em ponto de nível, já alcançou. Se subir acima desse nível aqui, o prédio desaba. O homem já alcançou a estatura, porque ele queria ganhar a vida eterna. O que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus falou: se você já cumpriu os mandamentos, já ganhou a vida eterna, vai viver, vai tocar a vida, vai gastar o seu dinheiro. Mas o menino continuou persistindo, e Deus, ele gosta que você persiste, perguntando para ele: Senhor, o que eu ainda tenho que fazer para poder alcançar a vida eterna, Senhor? Eu já aceitei a Jesus, eu já desci nas águas, já participo aqui da orquestra, já participo aqui dos músicos, já participo das irmãs, já sou obreiro nesse ministério, já tomo a Santa Ceia, mas Senhor, o que eu posso fazer mais além daquilo que eu já faço? Você tem essa ousadia? Você tem essa ousadia de falar para Jesus: Senhor, o que eu posso fazer além daquilo que eu estou fazendo? Ou você é tímido? Deus me livre. Vai que ele me responde. Porque se ele já deu a primeira no calcanhar, deu a segunda no calcanhar, o rapaz já está cambateando. E ainda ele pergunta: isso eu já tenho feito? Nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, não adulterei com ninguém, honro meu pai e a minha mãe. Já estou aqui em ponto de nível. O senhor quer me dizer o que agora? Aí Jesus saboreou. Jesus saboreou e falou: então você quer ser perfeito. É isso então, você quer ser perfeito. Você quer ser mais. Você quer ser mega plus, é isso.
Você quer ser hard, é isso mesmo. Quer ser radical, quer ser top das galáxias, é isso. Quer ser perfeito, então vamos ver. Lançou o desafio para Jesus, Jesus devolve o desafio, glória a Deus. E isso é importante para o crente. Saber que você é chamado para algo além, para algo mais. Não para o mínimo. Vocês ouviram aqui a leitura que o nosso pastor Jesaías fez, de como que Deus estima você? Se você obedecer, é isso, mais 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 aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Vai subindo os montes, vai derrotando o inimigo, vai plantando e vai colhendo, vai emprestando e pegando de volta. É lá em cima. Glória a Deus. Deus tem altas expectativas com o seu povo. Deus investe muito no seu povo. Deus acredita na fidelidade do seu povo. Ele planta muito para ele colher pouco. Deus planta demais, mas na hora de colher é igual aquela figueira. Cadê o fruto? Cadê o fruto? Cadê o fruto? Prestem atenção. Então você quer ser perfeito. Aí Jesus foi no coração dele e viu onde estava o coração dele, estava nas riquezas. Aí o Cristo disse assim: se você quer ser perfeito, vai. Eu não faria isso, né? Porque eu estou precisando de patrocinador. Precisando de alguém que patrocina, que paga as minhas despesas. Jesus, ele disse o seguinte: olha, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covil. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz. Quando Jesus teve que pagar lá a anuidade do templo, ele não tinha uma moeda no bolso. Jesus não tinha uma moeda no bolso. E o que entrava no caixa dele, o Judas levava embora. Aí me chega um rico, pronto para patrocinar o ministério de Jesus, roupa nova, ó que maravilha, ia pagar a estadia em qualquer lugar, seria uma maravilha, os apóstolos iam andar muito bem vestidos, ia ser o glamour da sociedade, um homem rico patrocinando o ministério de Jesus. Aí ele pega e fala: vai, vende, dá aos pobres, vem e se ajunta com a pobretada aqui. Vai andar na dependência dos passarinhos. O que é a dependência dos passarinhos? Deus, ele alimenta o passarinho e veste a planta, e os homens de pequena fé também. Jesus quer levantar o nível do rapaz, mas para levantar o nível do rapaz, ele vai ter que descer até o poço. E é isso que diz o Espírito Santo: para levantar o seu nível, ele tem que quebrar o seu orgulho, sua presunção, sua prepotência, sua autossuficiência. Enquanto você diz que eu posso, eu consigo, eu sei, aí você não sabe, não consegue e não pode coisa nenhuma. Quando você entrega tudo a Cristo dizendo: Senhor, então eu vou vender tudo e vir de volta, o Senhor vai me esperar, quando você voltar eu te chego. Glória a Deus. Existe um chamado no Evangelho que nós não estamos atendendo. Estivemos aqui questão de 20 dias atrás, 3 semanas atrás, e participamos de uma festança onde o Espírito Santo e os pregadores chamaram todos de volta ao primeiro amor, não foi? E nós nos levantamos do nosso lugar e dizemos: Senhor, nós vamos voltar ao princípio de tudo, vamos voltar correndo, nós vamos voltar a praticar as primeiras obras, nós vamos ser calibrados por cima de novo. 3 semanas atrás, e o mesmo Espírito Santo de 3 semanas atrás está dizendo: você já voltou? Estou esperando ainda, você já voltou? Os que voltaram, glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Mas quem não voltou, opa, pegou de novo no calcanhar. Meu Deus, misericórdia. Está doendo. Senhor, tenha misericórdia de nós. É um culto de ceia, vamos participar daqui a pouco do pão e do vinho. Mas Cristo, ele colocou o Evangelho num nível, meus irmãos, num nível que nós não estamos cumprindo ainda, que é o nível da perfeição. Cristo quer perfeição das nossas partes. Cristo não quer que a gente seja imperfeito, que a gente fique no nível do tá bom, chega, não quero mais, não posso mais. É no nível do perfeito. E isso não é só no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, quando ele foi ver quem que era o homem que ia construir a arca, ele encontrou Noé.
E lá a Bíblia diz que Noé, ele era perfeito nos seus caminhos. Não somente Noé. Deus chegou para Abraão, um homem de mais de 90 anos de idade, e disse: anda na minha presença e seja perfeito. Pai, está pedindo demais. Eu, perfeito? Sim, vai andar na minha presença e vai ser perfeito, diz o Espírito Santo. Você está sendo aperfeiçoado. Todo o trabalho do Espírito Santo na sua vida é para te tornar perfeito e perfeita. Quando ele criou um querubim chamado querubim ungido, está lá em Ezequiel 28, ele olhou o querubim e falou: você era perfeito em seus caminhos, perfeito, porque Deus é perfeito. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, que você será perfeito como Deus é perfeito, porque o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é perfeita, a casa de Deus é perfeita, o pão que vai comer é perfeito, o sangue é perfeito, o Espírito Santo é perfeito, tudo que nós estamos vendo aqui é perfeito aos olhos de Deus. O que é perfeito? Perfeito é aquilo que não precisa de retoques. Isso é perfeito. Perfeito é aquilo que você pode vasculhar de um ponto para o outro, não tem defeito nenhum. Perfeito é aquilo que está finalizado, produto acabado. E lá no Antigo Testamento Deus pede perfeição para Abraão, para Noé, para o povo de Israel. E quando chega no Novo Testamento, Jesus pede perfeição também, dizendo: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. E isso nos deixa muito incomodados, porque Jesus está dizendo: você vai ser perfeito como Deus. Você será perfeito como Deus é perfeito. Só que Deus está nos céus e você está na terra. Como que eu vou alcançar perfeição? Por que o Senhor está pedindo para mim o impossível, o improvável, o que eu não vou realizar? É débito na conta, está devendo perfeição. E quando chega aqui em Mateus, ele fala: queres ser perfeito? Vai, vende, entrega aos pobres, volta e me segue. A perfeição exige que ele vá, que ele venda, que ele entregue aos pobres, que volte e siga Jesus. É um passo a passo. Essa doutrina da perfeição cristã, ela foi deixada de lado. Ela não é pregada, ela não é ensinada, ela não é cantada. Porque se eu prego que você e eu devemos ser perfeitos, daqui a pouco estão dizendo: mas esse pregador é perfeito? Esse pregador é perfeito? Quem é ele para pregar perfeição? Nem conheço ele direito, mas o pouquinho que eu conheço já sei, não é perfeito. E assim julga-se o pregador. Ouça a palavra, deixa o pregador. Está escrito. Você quer ser perfeito? Você vai, você faz, você volta e você me segue. E essa doutrina não foi abandonada pelo apóstolo Paulo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: nós falamos perfeição entre os perfeitos. Na carta aos Filipenses ele diz: eu ainda não sou perfeito, mas que eu estou correndo para alcançar a perfeição, eu estou correndo. Na carta aos Efésios ele diz: eu vou dar pastor, evangelista, presbítero, diácono, eu vou dar um ministério para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E na carta aos Colossenses ele diz: eu vou apresentar todo homem perfeito diante de Deus. Isso não é uma doutrina inventada para um culto como hoje. É uma doutrina bíblica dizendo: eu quero perfeição de vocês. Não é para aceitar o defeito. Não é para aceitar a imperfeição. Não é para aceitar as coisas do jeito que estão, porque já chegou num nível que a vida eterna está garantida. Não estou dizendo que você está perdido, só estou dizendo que você está caminhando para a perfeição. E Deus quer que você seja perfeito naquilo que Ele já trabalhou. Glória a Deus! Deus já trabalhou na sua vida. Deus já tirou vícios da sua vida. Amém? Deus já mudou o seu pensamento. Amém? Ou você pensa da mesma maneira quando você era novo convertido? Ou você pensa da mesma maneira quando você era do mundão? Porque Deus vai aperfeiçoando aos poucos. É aquela célebre palavra que nós temos lá em Jeremias capítulo 18. É um vaso que está na minha mão, mas o vaso se desmanchou. Então, como o vaso se desmanchou, ele foi trabalhando, para quê? Para que aquele vaso que estava quebrado volte a ser um vaso melhor do que era anteriormente. Porque a glória da segunda casa precisa ser maior do que a primeira.
Deus já está trabalhando na sua vida há muito tempo, tirando as imperfeições, tirando os maus pensamentos, trabalhando com os seus sentimentos. Deus já está trabalhando em você, e por completo, glória a Deus. Por completo. Ele passa a sua igreja em revista, e Ele passa a todos em revista. Chega um ponto, meus irmãos, que Ele enviou 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí, pastores, meus amigos, estreitou para o pastor de Sardes, porque a Bíblia diz que o pastor de Sardes tinha nome de que estava vivo, mas estava morto. Aí o Senhor Jesus fala: olha, consolida o restante que estava para morrer, porque eu não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Já que vai fazer, precisa ser feito de uma maneira indefectível. Quando Cristo vier testar o seu serviço, seu louvor, sua adoração, a entrega da sua oferta, a pregação que você está fazendo, o chão que você está limpando, a ceia que você está servindo, o cumprimento com a paz que você está oferecendo ao seu irmão, quando ele vir você fazendo, não tem nenhum tipo de reprovação. Fez perfeitamente, adorou perfeitamente, entregou a oferta perfeitamente, ceou perfeitamente, pregou perfeitamente, porque Deus, Ele é perfeito. E a pergunta do Espírito Santo agora, e que não haja nenhuma hipocrisia num culto como esse: quem quer ser perfeito, meus irmãos? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Eu quero ser perfeito em Cristo. Eu não aceito os defeitos da minha vida. Eu não aceito as indefectudes da minha vida. Porque Deus tem que trabalhar perfeitamente em nós. Mas se você aceita que você é do jeito que você é, e que assim Deus tem que te aceitar, está errado. Uma das músicas muito cantada por aí, dizem assim: deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Fraco e pecador, é antibíblico. Eu não posso pedir para Deus: Senhor, deixa eu te servir com defeito. Porque no livro de Malaquias, foram levar lá um cabrito para Deus sem olho. Olha que coisa, esse cabrito não tem olho, mas é para o Senhor. Essa ovelha aqui está com a perna quebrada, mas é para o Senhor. Aqui está faltando uma orelha, mas é para o Senhor. Aí Deus disse: leva para o teu príncipe isso. Se você quer ser cantor de Cristo, eu quero cantar. Xalará, suricomandará, subderrece, andaramaias. Xabadá, comandaiassé. Então você vai consagrar a sua voz a Cristo. E você vai ensaiar o louvor sem holofotes, sem ninguém te ver, sem ninguém te ouvir. Mas você vai cantar ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Quando você gostar da sua voz, quando você gostar da melodia, do compasso, quando você disser está bom, Jesus fala: não está bom, não está bom, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez, Ele faz maravilhas, porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Deus tem que aprovar o seu louvor. Ou músico, ou pregador, ou evangelista, ou diácono. Se você quer ser, vai, vende tudo que você tem, e depois vem aprender com o Cordeiro de Deus. Qual foi a pregação que Jesus fez que não era perfeita? Quem corrigiu a pregação de Cristo? Quem podia corrigir a doutrina de Cristo? Perfeição na doutrina, perfeição no ensino.
E perfeição no comportamento, meus irmãos. Você quer ser perfeito? Você aceita a perfeição de Deus? Ou vai administrar o erro? Ou vai administrar o defeito? Fui ao shopping para poder comprar uma roupa para mim, entrei lá e encontrei uma roupa, e essa roupa estava toda desfiada, mas é para mim mesmo. Você faz isso? Está aqui meu cartão de crédito, passa aí em 10 vezes aí, eu vou pagar essa roupa com defeito mesmo. Eu vou pagar por essa roupa com defeito o preço de uma que não tem defeito nenhum. Você faz isso? No dia do casamento, a noiva aceita menos do que a perfeição, meus irmãos? Ela aceita menos que a perfeição? Ela não fica 1 ano preparando o seu casamento? Com convites, com entrada, com música, com tudo? Pode ser menos do que perfeito? Termina a mensagem nessa noite, meus irmãos. Porque o Apocalipse termina no capítulo de número 22, com as portas da Jerusalém celestial abertas. E quem tiver essa boa sorte, essa bem-aventurança, esta graça de passar pelo capítulo 20 e não ficar parado no capítulo 20, porque no capítulo 20 tem muita gente que vai ficar parado diante do grande trono branco. Mas quem entrar no capítulo 21 vai ouvir o Espírito dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro. E ela veio descendo como a noiva ataviada para o seu noivo, com uma beleza e um resplendor irretocáveis. E quem entrou pelas portas da cidade viu que as ruas eles eram feitas de ouro, que havia um rio com águas cristalinas, que havia a árvore da vida, que a cidade era perfeita. Não tem mais nada que ser feito. Você está sendo chamado a ser perfeito em seus caminhos. Veio um pensamento mau. Quem é que segura o pensamento? Você. Veio um pensamento errado, torto, pecaminoso na sua mente. A Bíblia diz: você tem a mente de Cristo. Não dê continuidade a este pensamento. Para de pensar mal. Veio um sentimento anticristão, destrutivo. Bloqueie esse sentimento. Porque a Bíblia diz: nós temos que sentir o mesmo que o nosso Senhor Jesus sentiu também. Tem algum comportamento que é reprovável? Muda o comportamento, abandona o comportamento. Esse é o caminho, esse é o começo da história. Você quer ser perfeito? Então vai, faça isso, volta e siga o Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Amém. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quantos recebem esta palavra? Aleluia. Cadê as nossas crianças, por gentileza? As nossas crianças adorando a Deus. Aleluia.